está entrando. Tá entrando bastante gente, acho que a gente pode esperar uns minutinhos, né? Sim. Vou deixar aqui. Bom dia, gente, tudo bem? Durante o evento, eu vou colocar um link no chat para registrar a presença de todo mundo daí. Daí é só clicar e registrar a presença, tá bom? Obrigada, Ionara. Vamos começando, então? O que vocês acham? Pode ser? Pode ser? Sim. Bom, então vou começar abrindo o nosso encontro de hoje, assim, mas a gente já estava conversando, né, iniciando de uma certa forma, mas agora fazendo a abertura dos trabalhos, então, né. Então, esse é o nosso segundo encontro preparatório do curso de especialização em teoria psicanalítica e clínica ampliada. E nós estamos promovendo esses encontros como uma forma de divulgando a nossa proposta e encontrando pessoas que têm interesse nesse estudo, né? Enfim, talvez do pós ou mesmo da psicanálise, né? Porque nós temos o interesse que essa especialização e esses fóruns sejam sempre uma discussão da psicanálise, tanto no sentido mais da sua especificidade, mas também sempre em diálogo com outros pensamentos, né, outras questões sociais, assim, que nos auxilia a pensar os tempos atuais, né, as nossas questões contemporâneas, assim. Então, a gente foi tivemos essa ideia de fazendo esses encontros, né. Acho que por uma vontade nossa também, de ter esse espaço de discussão ampliado, né? Tanto a gente discute isso muito com os alunos da graduação de psicologia, com os colegas, professores, mas esse evento, ele propicia uma abertura até para discussão com outros participantes, né?
Então, nós pretendemos ter mais um encontro esse ano, que depois a Analice vai falar um pouquinho, para vocês terem uma ideia, né? E nós também temos ideia de, no ano de 2022, pensar também em outros formatos de curso de extensão, além da pós-graduação, com talvez uma duração diferenciada, uma carga horária diferenciada. Mas isso é uma ideia que nós estamos construindo, e assim que nós tivermos ela mais formada, a gente vai divulgar para vocês. Talvez até no nosso próximo encontro preparatório a gente já tenha mais notícias, assim, com relação a isso, mais detalhes. Então, com isso, eu desejo boas-vindas a todos, né, e todas, e todes, né. Bom, eu acho que depois eu vou fazer uma apresentação do professor Fernando, que é o nosso convidado de hoje, né, e que eu gostaria de agradecer muito pela disponibilidade dele estar aqui conosco. Ele também está no grupo de docentes do pós-graduação, né, e também faz parte desse projeto dos cursos de extensão que a gente está pensando, do curso inicialmente, depois talvez outros, né. E é um projeto a curto, médio e longo prazo, digamos assim, né, Analice? Mas eu vou, então, pedir que a Analice comente e fale um pouquinho com vocês, porque eu e a Analice estamos na organização, assim, digamos, do pós-graduação, né, mas sempre contando com os colegas, como o Fernando e com a Ionara, que está trabalhando com a gente na organização também, né, e assim outros colegas. Então, que ela possa falar da ideia do terceiro encontro, né, e daí depois eu sigo, então, com a apresentação do Fernando, e da atividade de hoje. Então, bom dia. Então, eu estou junto com a Magali na organização desses eventos e na coordenação da pós em Teoria Psicanalítica e Clínica Ampliada. Eu sou professora, para quem não me conhece. Eu estou vendo aqui várias alunos da faculdade, egressas do curso, né, alunas já formadas e pessoas também que costumam estar com a gente nesses eventos que a gente propõe aqui na INH, e também pessoas novas, né, que a gente ainda não conhece. Então, todos aqui, então, em busca de maiores conhecimentos, né, sobre essa temática da teoria psicanalítica e clínica ampliada, e isso é muito bom. E também muito bom poder contar com o professor Fernando hoje de manhã nessa parceria, né? Então, estou bastante animada, então, para o evento de hoje, para essas discussões que a gente está propondo, né? Já começamos e vamos continuar, né? Esse ano e o ano que vem. Então, esperamos sempre poder contar com vocês. Então, a gente, além então do encontro de hoje, a gente já tem um encontro planejado ainda para o final do ano, ainda para esse ano, né? Que daí vai ser o fechamento desse ano. O início da pós está previsto para abril do ano que vem. E os outros eventos, talvez, os outros cursos de extensão que a gente está pensando sempre com essa temática, envolvendo esses professores que estão fazendo essas apresentações com vocês, então também estão planejados para o ano que vem. Mas esse ano a gente ainda tem um encontro com a Manuela Lanius, que ela é psicanalista, membro da POA, doutora em psicanálise, e que ela vai falar no dia 27/11, também um sábado pela manhã. O nome da palestra dela será Montagem Surreal, as incidências do discurso sobre o corpo na atualidade. Então, essa vocês já podem colocar na agenda de vocês. Dia 27/11, às 10 da manhã, estaremos, então, com a professora Manuela. E também, antes de passar a palavra para a Magali, eu gostaria de dizer assim, que a gente está procurando trazer discussões bem atuais assim, sobre esse tema, né? Questões que estão nos atravessando na atualidade,
E também a gente aceita sugestões desse grupo sobre temáticas de interesse que estão atravessando a clínica de vocês, enfim, questões que a gente possa abordar nesses eventos também. A gente pode receber sugestões, vocês podem nos enviar por e-mail. Mas então acho que era isso. Um bom evento a todas e todos. Bom, obrigada, Analice. Eu gostaria também de lembrar que esse nosso primeiro encontro teve como título Fundamentos da Teoria Psicanalítica na Clínica, na Cultura e na Política. E foi um momento, assim, a mim particularmente, e de quem eu conversei, foi um momento muito rico, assim, muito gostoso, né? Porque também é um desafio, né, para todos nós, estarmos aqui sábado pela manhã, então é uma preocupação nossa que seja um ambiente que realmente nos dê, digamos, satisfação em estar aqui, né, além de estarmos aprendendo, construindo conhecimento, que realmente isso também é acompanhado de uma dimensão de satisfação, assim. E então, hoje, a nossa apresentação, então, né, tem como título Educação, Cultura e Sofrimento Psíquico, né? Então, nosso parceiro e convidado, né, o professor Fernando Porte, ele é psicólogo, psicanalista, membro da Associação Clínica Freudiana, mestre e doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, docente no curso de graduação em Psicologia da Faculdade INH, e a área de interesse que ele situa aqui na interface, então, entre psicanálise, cultura e educação. Então, dessa forma, nós damos início agora à fala do professor Fernando, né? E antes de eu passar a palavra para ele, eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês aqui com a gente. Tá? Então, o Fernando vai falar em torno de 50 minutos, uma hora entre esse tempo, né, Fernando? E depois nós teremos um tempo para trazer questões, discussões, contribuições, né, para a participação de vocês. Também será muito bem-vindo. Eu acho que é isso. Não sei se teria mais alguma questão para a gente tratar antes de começarmos, Analice. É isso, né? Uhum. Tudo certo. Então, Fernando. Então, tá bem. Então, bom dia, pessoal. E começo, então, agradecendo o convite, né? Me sinto honrado e feliz com o convite para estar aqui e trazer as questões que eu venho estudando, que eu venho investigando, né, durante já um bom tempo, tá? E eu quero lembrar, assim, que nas questões que eu vou propor hoje, né, tem contribuições de vários psicanalistas. E eu não vou ficar mencionando cada um deles, né, mas tem contribuições de vários psicanalistas aqui, tá? Então, né, são questões que eu venho estudando, como eu comentei, né, e que eu percebo, assim, que tem incidências, tanto na clínica psicanalítica que eu exerço, né, no dia a dia, assim, por questões trazidas por outros psicanalistas também, quanto em diferentes âmbitos da vida, tá? A ponto de eu considerar como sintomas sociais, né? Então, assim, o que seria a ideia de um sintoma social, né? A gente tem a questão da singularidade, dos sintomas que cada um de nós tem, né? Que tem a ver com as nossas singularidades, mas a gente pode pensar em certos traços que acabam aparecendo aqui e ali, acabam aparecendo em muitas pessoas, em muitas situações. E que nos levam a pensar que esses traços, determinados traços de especificidade de sofrimento psíquico, né, e que às vezes se estende até mesmo ao sofrimento corporal, que eles estão mais diretamente relacionados às condições da cultura.
E aí acabam se refletindo em muitas pessoas. Por isso eu venho a trazer essa ideia do sintoma social. Mas então, queria começar então, né, lembrando que o ser humano sofre. O ser humano sofre. Esse é um ponto de partida. E no pequeno argumento que a gente fez para hoje, né, a gente fala que tem um sofrimento inerente à condição humana, mas é possível que haja potencializações desse sofrimento, que é inerente à condição humana, que fazem com que ele fique extremado, ele fique muito aumentado. Né? E é disso que a gente vai trabalhar hoje. Tá? Algumas questões da cultura que levam a essa potencialização do sofrimento humano. E Freud nos falou assim, sobre 3 fontes do sofrimento humano em um mal-estar na civilização, né? Que seriam fontes incontornáveis, né? Que não tem como se escapar assim, de um momento, em um momento ou outro, uma delas nos pega, né? Que seria a força da natureza. Está vivendo tranquilo, daqui a pouco surge né, um vírus violento, assim, faz uma pandemia mundial. Todo mundo sofre com isso. Né? Os que pegaram, contraíram o vírus, os que não contraíram, os que estão acompanhando tudo que está acontecendo. Né? Alguém está fazendo turismo em Portugal lá e dá um incêndio florestal imenso. Né? Ou do nada tu está andando em algum lugar e vem um temporal e enche tudo de água. Tu fica ali numa situação complicada. Né? Então são coisas que acontecem, né? As forças da natureza que não são totalmente controláveis. Longe disso. Né? Uma outra fonte que o Freud nos lembrou, né, e conseguiu delimitar, né, é a fonte de sofrimento, que é aquele sofrimento que vem dos nossos relacionamentos com as outras pessoas, né, das relações sociais. A gente, para viver, a gente precisa das relações sociais, se relacionar com outras pessoas. A gente não se auto-engendrada. Né? Por mais que tenham equipamentos eletrônicos e coisas para nos satisfazer, que nos empurrem mais para a autossatisfação, a gente depende das relações sociais. Né? Só que essas produzem sofrimento também, produzem alegria, gratificação, mas produzem sofrimento. E a gente sabe o quanto dá desencontro com a pessoa mais íntima, ou com as pessoas mais íntimas. Só que a gente mais ama, de vez em quando, dá um estranhamento. Do tipo, mas olha o jeito que tu me falou. E outra pessoa, mas que jeito? Esse jeito aí, tu sabe. E aí começa um desencontro, né? E a coisa descamba, né? Então, Freud delimitou isso. E isso é interessante que ele tenha delimitado, porque nos ajuda a compreender, né, que isso faz parte do processo. Né? E quando a gente compreende que isso faz parte, a gente fica mais tolerante, a gente sabe que aconteceu, vai acontecer de novo, a gente vai resolver e mais adiante vai acontecer de novo, mas isso volta. Então isso nos ajuda a lidar com essas questões. Né? E a terceira fonte do sofrimento, né, é aquela com a qual é uma das que talvez seja mais difíceis de lidar, que é o sofrimento decorrente da nossa própria vida psíquica, do nosso próprio aparelho psíquico, né? Aquela que vem de dentro da gente mesmo, da nossa vida pulsional, talvez a gente possa chamar. Né? Essa nossa vida pulsional produz sofrimento. Então, Freud conseguiu, assim, delimitar, né, essas 3 fontes. Claro que cada uma delas aí abre um leque, né, de questões aí que a gente poderia explorar. Mas, então, né, quando a gente vai falar, eu vou me deter um pouquinho nessa terceira fonte, que é do sofrimento inerente à nossa vida pulsional, à nossa vida psíquica.
né? A gente pode abordar ela sob diversos ângulos, né? Mas eu quero trazer um, que é aquele de que uma questão que nos causa sofrimento, então, né, é que a gente não nasce sabendo o que fazer das nossas vidas. A gente nasce com muito pouca informação, assim, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu quero da minha vida, né? Então a gente está sempre se debatendo com isso. Faço esse curso no sábado de manhã ou vou na caminhada, né? Está sempre nisso. Isso volta a conseguir resolver do sábado de manhã, né? Mas logo ali adiante vai ter outra dúvida, né? Então, essa questão de uma certa insatisfação e dúvida sempre retorna. Isso, a gente nasce com sem saber o que fazer da vida, né? E a gente resolve essa questão por um tempo, consegue fazer algumas escolhas, às vezes com um grande trabalho psíquico, pessoal, para poder fazer essa opção, né? Mas isso volta, esse sofrimento volta, porque logo adiante vai ter outro sofrimento. Escolhi o curso de psicologia, concluí a graduação, e agora? Faço essa pós ou faço? Né? E por aí vai, e segue. Então a questão, assim, né, é que, além de nós não nascermos sabendo o que fazer da nossa vida, né, esse trabalho de escolha, de opção, de aposta para o resto da vida, que a gente vai carregar com a gente, né, ele implica sempre em perdas, em dor, né? Porque para nós estarmos aqui agora, por exemplo, né, a gente deixa de estar fazendo uma caminhada, a gente deixa de estar com outras pessoas que a gente gosta, a gente deixa de ir na feira ecológica, que tem no sábado de manhã, a gente deixa de ir, né? Então, para a gente fazer uma escolha que é tão difícil, né, a gente tem perdas e tem dor, né? Por quê? Né? Porque essas perdas implicam que a gente está sempre se relacionando, sempre fazendo um comércio, né, com essas escolhas, com essas perdas necessárias. Para a gente estar aqui, a gente tem que ter perda, né? A gente está sempre tendo que fazer uma espécie de comércio, né, uma negociação que tem uma contabilidade injusta, porque a gente sempre sai perdendo, né? Por que a gente sempre sai perdendo, né? Porque para a gente estar aqui, a gente abriu mão de um monte de possibilidades. A gente escolheu uma, mas para escolher essa uma, a gente teve que perder muitas possibilidades. E isso é uma situação que não tem como contornar se a gente quiser assumir a vida, se a gente não quiser ir simplesmente vivendo, escorregando pelo caminho natural, para onde nos empurra. A gente vai ter que fazer opção, e a opção implica em perdas, né, em dor, porque tu teve que abrir mão, e eu estou falando de dor, eu estou dando exemplos mais simplistas, assim, mas em todas as dimensões da vida, né? E, então, né, usando uma palavra mais pesada, né, para a gente viver para algo, a gente tem que se deixar de morrer, tem que se deixar morrer para outras possibilidades. E além de se deixar morrer, a gente tem que ir fazendo os lutos dessas perdas necessárias para poder viver, né? Para eu poder fazer escolhas, porque se eu não faço escolhas, assumo perdas e tenho essa condição de fazer luto, né, eu fico perdido, eu fico numa errância infinita, né, numa vacilação que me deixa paralisado. Uma paralisia que talvez seja um pouco sintoma social contemporâneo. As pessoas que não conseguem fazer um corte que tem a ver com o seu desejo, né, e ficam diferentes formas de se manifestar essa paralisia. Pode ser uma forma fóbica, pode ser depressiva, mas que ficam paralisadas, né? Então, né, essa questão é muito importante, né? Esse seria um primeiro passo, assim, da linha de raciocínio que eu estou propondo para vocês, né? A gente não nasce sabendo o que fazer da vida,
a gente tem que fazer escolhas. Essas escolhas implicam necessariamente em perdas, em se deixar morrer para algumas coisas e aprender a fazer lutos dessas coisas. Para que fazer luto? Né? Para a gente poder viver aquilo que a gente escolheu. Viver o mais intensamente possível. Né? Não é só perdas. Quando a gente consegue assumir uma escolha, a gente consegue viver de uma forma mais intensa. Bom, eu assumi, eu estou aqui no curso, então eu vou me entregar um pouco para o curso. E vou fazer a caminhada de tarde. Né? Mas acontece, né, que essa questão que parece tão natural, tão óbvia de fazer escolhas, de ter que assumir perdas, de ter que se deixar morrer para algumas coisas, de ter que saber, de ter que fazer um luto de algumas coisas para viver para outras, né? Isso também a gente não nasce sabendo. Isso torna as coisas complicadas, né? A gente não nasce sabendo disso. A gente tem que aprender. Isso precisa ser ensinado. Né? Precisa se aprender. Aprender por quê? Né? Porque tem coisas que depois que se fala, aí parecem muito óbvias. Puxa, mas em alguma dimensão eu já sabia disso tudo. Só que eu não conseguia formular isso. Mas isso tem diferenças. Né? Tem diferenças. Se tu consegue formular e te apropriar um pouco mais de um saber, e se tu tem uma leve intuição, mas mesmo com aquela leve intuição, tu te deixa aí sendo carregado pela vida, não conseguindo fazer opções. Né? Então, né, quando a gente não aprende a fazer não aprende que viver implica em perdas, em abrir mão, né, em se deixar morrer para algumas coisas, em fazer luto, as coisas ficam complicadas. Depois nós vamos ver os possíveis efeitos disso, quando não se aprende. E isso não se aprende ao natural. Né? Então, como é que se aprende isso? Né? Na história da civilização, né, tem uma certa função fundamental, né, que entre as suas atribuições está a de ensinar isso. Não com essas palavras que eu estou usando, né, necessariamente, que tem que se deixar morrer, que eu estou forçando um pouco a barra para ficar mais clara a ideia que eu quero compartilhar, né? Que tem que aprender a fazer luto e tudo mais. Mas de várias formas. Né? Essa função de ensinar sobre a perda necessária, né, é a função da educação em sentido amplo. Aí a gente começa a entrar na articulação dos processos de sugestivação, do sofrimento psíquico com a educação. Né? Por quê? Né? Porque a civilização, quando a gente fala em civilização, né, que não é a barbárie, civilização implica em certo pacto. Para ter civilização tem que ter pacto entre as pessoas que compõem a civilização. Né? A gente, para entrar na civilização, a gente faz um pacto, entra num pacto civilizatório. E falando de uma forma muito básica, né, a gente tem que abrir mão de certas coisas para poder usufruir de outras, que são os benefícios desse pacto social. Né? A gente não, quando entra na civilização, a gente não pode mais pegar tudo do jeito que a gente quer, a hora que a gente quer. As coisas têm jeito, as coisas têm limite. Né? A gente abre mão de um tanto de satisfação direta das coisas, né, para ter uma mediação dessas leis simbólicas da cultura, né, e para a gente poder ter acesso a outras satisfações. Mas são satisfações mediadas por esse pacto da cultura. Né? Então, educar etimologicamente tem a ver com a transmissão, com o acompanhamento, a transmissão das condições de alguém entrar no pacto social. E o acompanhamento desse processo. É como se o educador fosse aquele que pegasse pela mão uma pessoa nova, né? Uma pessoa em constituição, um bebê, uma criança, e fosse caminhando com ela em direção ao grupo social. E a educação, essas perdas, né, a gente vai transmitindo.
vai sendo transmitido, né? Ah, não é mamar toda hora. Tem hora. Né? Agora a mãe tem que sair para trabalhar, depois na volta. Né? Tá, não faz xixi em qualquer lugar. Agora tu já tá grandinho, tu vai usar o piniquinho. Começa desde criança. Né? Mas está fazendo perdas. Está inscrevendo essas perdas. Para ter ganhos em troca, né? Ó, já tá grandinho, olha só que legal. Nem que seja o ganho do reconhecimento social. Mas não é só do reconhecimento, tem alguns ganhos que são objetivos. Né? Então, o processo educacional, né, acompanhar, né, um sujeito em constituição para o laço social, implica em ensinar sobre essas perdas, né, em acompanhar um educando nesse processo, sobre essas perdas, sobre a morte, morrer para algumas coisas, mas também sobre a existência da morte. E como se fazer o luto, né? Como se resolver isso internamente para poder ter essa condição fundamental e decisiva que é, para viver para algumas coisas, eu tenho que conseguir morrer para outras. Não, sorvete é depois do almoço sim, né? E por aí vai. Mas vão as outras, a coisa vai mudando de complexidade, assim, né? Esses ensinamentos que vai se dando na prática. Quando os pais, estou falando da educação em sentido amplo, tanto escolar quanto a educação do cotidiano, quando os pais começam a contar suas histórias, olha, mas no meu tempo não tinha internet, ou no meu tempo eu caminhava tantos quilômetros para chegar até a escola. Os filhos acham um saco escutar essas histórias milhares de vezes, né? Mas sem eles perceberem, e talvez até sem os pais perceberem, eles estão transmitindo recursos, matéria-prima, para os filhos poderem ir elaborando, né, as condições de conseguir trabalhar em si essa perda necessária, esses processos necessários para poder viver. Né? Então vão se construindo toda uma herança de histórias da humanidade, tanto herança de histórias da família, quanto da própria humanidade, né? Quando Freud escreve o texto, né, Mal-Estar na Civilização, ele fala ali, e ele fala dessas perdas, esses sofrimentos, né, ele nos dá condições. Quando a gente lê, a gente pensa, puxa vida, que legal, né, Freud conseguiu falar sobre isso, e nos ajuda a elaborar, a aprender sobre isso. Né, construir, enriquece a nossa experiência. Quando os contos de fadas vêm lá da Europa antiga e medieval, né? Quando as pessoas realmente estavam numa casinha de madeira, no meio da neve, era mato e o lobo uivando. Se eles não tivessem o que comer, não dava para ligar por um aplicativo e pedir uma pizza. Né? Morria de fome. Então eles escreviam os contos de fadas falando sobre isso. O lobo mau era o lobo que estava uivando mesmo. Né? Então, quando eles falam dessas histórias, escrevem, isso vai atravessando as gerações, isso vai chegando como tesouros, heranças simbólicas para a gente. Né? Quando os museus guardam os traços físicos da nossa história, também, né? Para a gente aprender com isso que os antepassados viveram. E para a gente aprender, né? Tanto os dilemas, as faltas, os desafios, as perdas que eles enfrentaram, quanto os caminhos, as possibilidades de criação, de reinvenção que eles puderam produzir. Então, eles nos deixam inspirações, né? Para a gente fazer recortes e usar como matéria-prima para nós reinventarmos o nosso jeito. Mas é muito importante isso, né? Que a educação continue essa função fundamental de transmitir, ensinar sobre a perda necessária e incontornável. Né? Para estarmos aqui, temos que deixar de estar lá.
E se não conseguirmos resolver isso, vamos ficar paralisados, angustiados, hiper ansiosos. Tá? E por aí vai. Bom, né? Então esses são alguns pontos iniciais. Tá? Essa questão fundamental da função da educação, né? Tanto de apresentar, eu diria, de uma função dupla, né? De apresentar a falta, a perda, a necessidade do luto e as formas de se elaborar o luto. As culturas têm as suas tradições, né? Em tal cultura tem tradições, tem rituais, isso é importante. Né? Como cada cultura elabora os seus rituais, como essa riqueza da forma de se lidar com a crise vai sendo transmitida. Então, isso tem uma função fundamental. Né? Essa função da educação. Então, esse é um ponto, né? Porque a elaboração da perda, a gente não nasce sabendo, isso tem que ser transmitido. Né? Que a gente perde, que existem perdas, sim. Isso precisa ser dito. Teu time não vai ganhar sempre, por mais que pareça óbvio, é importante dizer isso. Não vai ganhar sempre. E as formas de se elaborar isso. Né? Mas o que pode ocorrer se a cultura, se certas condições, certos imperativos da cultura vão induzindo, né, a que sejam transmitidos os ideais de uma vida sem perda, sem sofrimento, sem luto. Né? Vão transmitindo a ilusão de que é possível viver uma vida sem perda, sem sofrimento, sem luto. Né? Então, isso é uma questão importante, assim. A gente pode pensar que a partir da modernidade, quando foram se conseguindo conquistas importantes, avanços civilizatórios, avanços nas tecnologias, foram surgindo novos desafios. Ou seja, né, foram aparecendo na cultura traços de ideais dessa vida feliz. Não é momentos de felicidade. Não se trata mais de momentos. Se trata de estar sempre feliz. Ou de ser feliz. Né? Isso é possível. E passa a ser até mesmo uma certa cobrança. Né? Estar sempre feliz. Algumas pessoas brincam, assim, basta abrir as redes sociais e a gente vai se sentir cobrado, porque está todo mundo. Tá? Então, assim, né, essa ideia de um certo imperativo, né, da felicidade plena pode acabar capturando até mesmo aqueles que temos, me incluo, aqueles que temos essa missão fundamental, essa função fundamental de ensinar sobre a perda. Né? Por quê? Porque nós também estamos dentro da cultura e nós podemos ficar capturados por essa imposição, essa cobrança. A gente pode internalizar essa cobrança. Eu também tenho que ser muito feliz. E se eu não puder, né, quem sabe ao menos os meus filhos consigam ser muito felizes. Comigo não deu certo, porque eu estou vendo sinais no meu corpo que eu estou envelhecendo. Mas quem sabe os meus filhos? Né? Então, isso pode começar, né, a colocar em risco a transmissão dessa lei fundamental da vida, que é essa lei que em psicanálise se chama de castração. A perda, né, a perda dessa assimilação da perda e do sofrimento necessários, incontornáveis, de poder aceitá-los e trabalhá-los internamente. Né? Os sujeitos podem começar a não ter mais transmitidos para si esse ensinamento sobre a perda incontornável, a perda necessária. Então, o que acontece, né?
Ao invés de os pais conseguirem colocar limites, os professores conseguirem colocar limites, os educadores em geral, né? Claro que eu não estou excluindo aqui a ideia dos momentos de satisfação, os momentos de alegria, os momentos de curtir, não é isso. Mas tem que apresentar também as perdas que fazem parte da vida. Tá? Então, ao invés dessa função de educadores, olha só, até a expressão educa a dor, né? Uma certa capacidade de aceitar para domesticar um pouco essa dor que é inerente, né? Nós passamos, eu estou dentro dessa cultura, né? Nós passamos a nos transformar em recreacionistas de uma casa de festas. O recreacionista, quando vocês vão numa festinha infantil, o recreacionista fica zonzo. Tem uma criança gritando ali, outra criança gritando aqui, todo mundo querendo atenção e ele tem que fazer todo mundo se divertir. A palavra da moda é se divertir. As aulas têm que ser divertidas, o trabalho tem que ser divertido, né? A lição de casa tem que ser divertida. Tudo tem que ser divertido. E os educadores são os recreacionistas. Eles ficam demandados e eles mesmos se cobram. Se o filho se queixa que está entediado, bate o desespero. O que eu vou fazer? Mas olha, eu já botei a Netflix, mas a Netflix não pega tudo. Ah, mas então eu vou botar mais os canais. Ah, mas os canais não sei o quê. Né? É um saco sem fundo. Então, né, os próprios educadores, como estão dentro da cultura, podem ficar com dificuldade de encontrar o fio da meada, né? E ficarmos capturados nessa demanda, nessa felicidade total. Nós provarmos que nós somos capazes de. Né? Quais as consequências disso? Quais as possíveis consequências? Né? Aí eu vou trazer mais uma contribuição fundamental de Freud, quando ele traz o texto super atual, não em termos de data, mas em termos de conteúdo, né? Luto e melancolia. Né? Porque o Freud, ele vai diferenciar o luto da melancolia. Ele vai falar que nos dois casos se trata de um trabalho psíquico. E um trabalho psíquico de renúncia ao objeto perdido. O luto se trata do trabalho de poder ir retirando aos pouquinhos a libido daquele objeto que eu perdi. Eu perdi uma pessoa, um ente querido. Né? Eu tenho um longo trabalho psíquico de ir retirando para poder ficar como uma doce lembrança. Né? Claro que isso implica em uma dor. Tem uma dor. Não dá para fazer isso sem dor. Claro que tu pode medicalizar. Né? Mas aí tem as suas consequências. Porque o trabalho dá trabalho. Nem sempre o trabalho é divertido. O trabalho dá trabalho. Implica uma certa dor. Tem umas metáforas legais, né? Milho feliz não gera pipoca, né? Não me lembro de quem é, me perdoem os autores. Acho que, não sei se é do Rubem Alves, assim, ostra feliz não gera pérola. Peço todo o perdão para eles, mas eu assumo, não é meu, mas é muito interessante, por isso eu estou trazendo, eu esqueci agora. Né? Então, assim, o luto é todo esse trabalho, né, necessário para poder assimilar a perda, né? Fazer esse trabalho de renúncia. E quando o sujeito finalmente termina, ele recolheu a libido para si de novo, e ele tem energia para se direcionar para um outro objeto, para abrir mão de uma coisa e poder viver outra. Né? Isso é fundamental, esse ensinamento assim, que se transmite. Diferente da melancolia. O que implica a melancolia? Né? A melancolia implica num trabalho psíquico, mas que o sujeito fica patinando. Né? Patinando nesse trabalho, não consegue avançar. Ele introjeta traços desse objeto, né? É como se ele tivesse sempre com esse objeto que ele perdeu dentro do psiquismo dele. Né? Então, Freud
cria uma frase que para mim é sensacional, quando ele diz: a sombra do objeto paira sobre o eu. Então é como se o sujeito estivesse sem falta, ou melhor, né, ele tem a falta, mas o espaço dessa falta, que ele poderia então usar para criar uma nova experiência, um novo sentido, para ir ao mundo, está preenchido pela sombra do objeto que ele não conseguiu assumir a perda. Por quê? Porque a cultura diz que tem traços da cultura que dizem que ele pode ter tudo, que ele não precisa abrir mão de nada. Né? Então, se ele pode ter tudo, deve ter tudo, deve ser plenamente feliz. Fica muito difícil de ele fazer o trabalho de luto, de abrir mão. E ele pode ficar patinando na melancolia. Né? Ele não consegue assumir essa perda. Né? E ele não consegue, então, se deixar perder aquele objeto e abrir espaço para a vida novamente. Então, penso que essa é uma questão, um sintoma social contemporâneo, né? E que, como estava escrito na chamada para hoje, né, potencializa o trabalho de luto, a perda necessária. Né? Essa é incontornável. Essa é aquela que todos nós temos que viver um pouco mais, um pouco menos, mais ali. Em certas fases é mais pesado, em outras são mais tranquilas. Né? Agora, o trabalho do luto obstaculizado, né? Colocado obstáculos pela cultura, né? Que diz que não precisa ter perdas, que cobra o ideal de plenitude física, de beleza, de performance, em todos os sentidos. Né? Isso dificulta a elaboração do luto e retém o sujeito na melancolia. Né? É como se isso é muito sério, porque quando os educadores, é muito compreensível que as novas gerações fiquem capturadas nisso, mas é muito perigoso se os educadores ficam capturados nisso, se eles acabam se perdendo da importância da sua função, da importância dos seus saberes, se eles acabam deixando de lado a sua transmissão, porque a internet ensina. Né? Se eles não se dão conta da importância de continuarem contando as suas histórias para os seus filhos. Aí a coisa fica muito perigosa, por quê? Né? Porque as novas gerações acabam tendo que fazer um trabalho muito específico, muito complexo, sem ter recebido as ferramentas e a matéria-prima. É como se a nova geração tem que fazer um trabalho de luto sem ter sido ensinado. Né? E isso vai afetar. A hora de ter que fazer o trabalho de luto vai chegar, mas ele não aprendeu. É como se tu tivesse que construir um chalé de madeira, mas tu não recebeu o serrote, não recebeu o prego, tu não recebeu o martelo, tu não recebeu nem a madeira. Mas tu tem que te virar. Né? Isso é a própria ideia do desamparo. Né? Aí Freud vai dizer que na melancolia, o que acontece? Né? Sujeito que não consegue fazer esse trabalho de renúncia da completude, do todo, da felicidade total, da imagem, ele perde igual. Ele faz de conta que não perde, ele não assume que perde, mas ele perde igual. E aí Freud vai dizer, ele acaba perdendo o seu próprio eu. Né? Por quê? Porque o eu está habitado por fantasmas que não deixam nenhuma energia sobrando. A pessoa não consegue dormir, né? A pessoa não consegue fazer nada, por quê? Porque ela está num intenso trabalho psíquico que não se conclui nunca. Porque ela fica patinando nessa questão. Ela não recebeu as ferramentas para poder chegar
em desfechos, mesmo que sejam desfechos parciais, porque a gente tem que sempre estar refazendo, nunca se conclui de uma vez por todas, né? Então o sujeito não consegue desejar, porque a sombra do objeto que ele não pôde renunciar preenche todos os seus espaços, a sua falta. A gente deseja quando a gente tem falta, quando tem uma falta organizada, né? E pode começar a ficar agressivo contra si mesmo, né? É uma agressividade contra aquele objeto, porque o sujeito se vê que ele não pôde perder, né? Ele perdeu alguém, morreu alguém, ele não pode fazer o luto, porque ele não conseguiu aprender que as perdas fazem parte. Ah, mas na minha vida, comigo tudo foi pior, comigo, mas por que comigo? Por que eu perdi quando eu era tão criança? A falta pega a todos, mais cedo, mais tarde, de um jeito ou de outro. A gente não vê as intimidades das pessoas, a gente vê a aparência, né? Mas é a educação que cabe transmitir-se um pouquinho mais além do que a mera aparência. A falta pega a todos, mas se o sujeito não aprendeu a fazer os lutos, aprendeu a realidade da perda e da morte, ele fica numa posição de se vitimizar, né? E ficar com raiva do objeto que ele perdeu. Então, o que acontece, né? Ao ficar com raiva do objeto que ele perdeu, ele é agressivo contra si mesmo. A gente vê isso mais evidentemente nas adolescentes que se cortam, né? Mas não é só na adolescência. O sujeito fica agressivo contra si mesmo, mas Freud tem uma outra sacada genial. Nesse contra si mesmo é contra o outro que o abandonou. Como que tu morreu e me abandonou, me deixou? Como que tu escolheu uma outra pessoa, não quis ficar comigo, não reconheceu o quanto eu sou maravilhoso, né? Então a pessoa começa a se vitimizar e pode ficar agressiva contra si mesma, né? Em função, nós já vamos abrir para conversar. Já estou indo para o finzinho, tá? Só para um pequeno desfecho assim, nessa linha de raciocínio, né? Então, assim, né, a ideia do por que só comigo, né? Por que comigo as coisas são tão difíceis? Então, a ideia de uma posição melancólica de quem não recebeu, e eu não estou aqui culpabilizando quem está numa posição melancólica. Estou dizendo que, às vezes, eu estou falando de a gente poder pensar nessa função fundamental da cultura, que é a educação, para que nós, educadores, possamos estar pensando sobre isso, né? O que é fundamental, do que a gente não pode se perder. Nós temos mais responsabilidade de não nos perdermos na cultura. Nesses imaginários, nessas nuvens imaginárias, nessas pulverizações. Esse mundo extremamente complexo, né? É muito fácil a gente se perder. Mas esses espaços de reflexão, né, são muito importantes, porque a responsabilidade da educação é fundamental, né? De transmitir essa herança simbólica, né, que dê recursos, matéria-prima, que dê recursos, que dê as condições mínimas do sujeito poder acolher, né? Acolher aquilo que é impossível de evitar, né? Que é da ordem do impossível, e não se confundir com impotência. A ordem do impossível, é impossível se evitar a perda, os lutos necessários, né? Quando não se acolhe isso, o que tem ditado uma sabedoria popular muito bacana, assim, né, que diz que o que não se deixa entrar pela porta arromba a janela, né? Porque a necessidade de produzir algo para dar conta das perdas, nos momentos inevitáveis de perda, vai aparecer. E aí o sujeito pode estar desamparado, não tendo recebido a matéria-prima, a transmissão da experiência necessária, né? Então, assim, apenas, eu vou dar um pequeno exemplo agora,
já indo para o encerramento, assim, da minha fala, né, de um caso, assim, que eu atendi há alguns anos atrás, né, em que subitamente morre o pai, né, um pai de uma família, e tinha um filhinho pequeno. Né? Eu atendia uma outra pessoa integrante dessa família. Né? E essa outra pessoa disse que não levaram o filhinho pequeno. O pai estava bem, ele não aparentava, era um problema que ele tinha, mas que não aparentava. Ele não andava doente, nada que prevenisse, que antecipasse, assim, opa, está acontecendo alguma coisa, que desse um tempo de preparar, né, de uma preparação prévia. Não, estava tudo normal. Lá pelas tantas, o pai sai para trabalhar, ocorre um mal súbito e ele morre. Né? E aí foi nossa, foi um problema, um sofrimento terrível, né? Mas essa pessoa me falou que não levaram o filhinho, né? Nem para o velório e nem para o enterro. Depois ele ficava falando, vocês estão mentindo para mim. Então, assim, eu não estou dando uma regrinha, se deve levar todas as crianças para o velório. As pessoas tratam disso nos seus contextos, de acordo com a sua história, né? Mas extraindo um recorte no sentido daquilo que eu venho trazendo, né? O velório, né, é um ritual, é um tempo para ficar em torno, para ver, né? Algumas pessoas dizem, encosta no corpo, frio, tem uma dimensão do real do corpo, né? E aí as pessoas ficam lembrando as histórias da pessoa, e daqui a pouco já estão contando piada lá fora, e dando risada, né? Daqui a pouco voltam, choram mais um pouco, e saem e contam piada de novo, lembram outra história, né? Então é todo um processo que tem de ir assimilando, de ir fazendo esse trabalho de luto. Depois o enterro também, né? Mas quando não se leva para nada, né? Tentando evitar, claro que a intenção é a melhor possível, não causar grandes impactos, não deixar sofrer, evitar, tá? Vou falar de uma forma doce para ele não ter a última imagem daquele jeito lá. Agora, tem os seus argumentos, mas tem essa questão, né? Tu tira também recursos da pessoa poder elaborar isso, poder atravessar de uma forma mais domesticada o processo, né? Para depois isso não arrombar pela janela, não voltar como melancolia. Né? E uma última questão, né? Nós, os educadores, sempre, até há poucas gerações, né? Ainda hoje, mas cada vez menos, tem o apoio da cultura para educar. Né? Há poucas gerações a gente escuta dizer assim, no meu tempo, bastava a mãe olhar para mim, e eu já sabia. Né? Hoje, a mãe olha, o pai olha, fala, grita, entra, e vira um bate-boca, e o filhinho pequeno vai lá e começa a chutar a canela da mãe, do pai e tal. Né? Por quê? Né? Porque a cultura está dificultando as coisas por esses traços, essa ideia da felicidade plena. Há poucos dias apareceu, né, na internet, propaganda de um médico que falava que a morte era uma doença e que havia como curá-la. Isso vai na ideia desse ideal, dessa plenitude. Assim, né? Então, os educadores acabam ficando meio sozinhos. Antes tinha toda uma história da cultura para ajudar a dar o lugar para eles. O professor era aceito, respeitado na escola. Hoje ele tem que conquistar sozinho. Né? Então, a questão é essa, né? Os educadores, né, estão dispostos a bancar essa função fundamental, né? E outra questão de deixar em aberto aí, para outras oportunidades, talvez para o curso propriamente dito, né? O que mais a gente pode dizer daquilo que é fundamental de ser transmitido? O que é aquilo que pode deixar marcas mesmo? Assim, como é que a gente pode tentar falar, né, abrir um pouco mais aquilo que é fundamental mesmo? A gente falou de uma forma meio superficial, né? Mas que traços são fundamentais de serem transmitidos para as gerações seguintes, para que elas possam tocar as suas vidas? E não ficar presas, né, na melancolia, na fobia,
depressão, né, nas suas manifestações de sofrimento psíquico tão contemporâneas. Mas com isso eu deixo em aberto, né, e agradeço muitíssimo a atenção de vocês. E podemos conversar um pouco agora, né? Bem, obrigada, Fernando, pelas questões, né, tão importantes, assim, dá muita vontade de conversar. E eu fiquei pensando várias questões, assim, sobre o que tu colocaste, né? E antes de abrir para a fala, eu vou colocar algumas questões até para a gente, enfim, vou usar desse lugar agora para falar um pouquinho, né? Eu fico assim, a Gabriela está levantando a mão, mas eu já te Magali, só uma coisa. Eu vou deixar para tu mediar aí a participação das pessoas, tá? Tu organiza isso. Ah, agora a Gabriela, agora a fulana, agora a Daniele, agora... Eu já vou chamar quem está se colocando. Isso. Mas eu pensei em fazer algumas colocações, assim, no sentido, talvez, o que me suscitou, marcando alguns pontos que eu considero altos, assim, da tua fala, né? Então, eu acho que é muito importante isso que tu relacionas, a questão do mal-estar contemporâneo. Fiquei pensando, quando tu vai explicando um pouco uma certa constituição mesmo da melancolia, de uma posição melancólica, né? Da gente pensar isso com relação à depressão, né, como um sintoma muito preponderante dos nossos tempos, né. Então, acho isso muito interessante, e como tu vai relacionando isso até com uma questão da educação, né, que a gente, às vezes, espera, né, que tu fosse, como psicanalista, trazer muito isso pensando da clínica psicanalítica, e tu aponta isso para a questão da educação, né. Bom, e nós todos somos educadores, então acho que traz, assim, então, já tem 2 pontos de discussão muito ricos, assim, que talvez a gente não vai esgotar hoje, mas, assim, sinalizando isso, e que tu colocas, assim, do quanto o apresentar a possibilidade de perda para a criança, para o sujeito, desde o início da vida, vai oferecendo ferramentas, né, para lidar com as perdas, e que isso pode produzir até saúde, digamos assim, se for pensar o contrário da melancolia, assim, né, ou uma oposição, digamos. Então, que ferramentas são essas? Enfim, acho que como pensar essas ferramentas, porque eu acho que a gente está numa cultura de pensar muitas ferramentas, entende? E eu acho que poder pensar essa arquitetônica dos processos subjetivos e psíquicos, que eu acho que tu vai nos ajudando a pensar aí com esse enfoque, mas e quais ferramentas lidar com isso, assim? Acho que daria para a gente ir abrindo algumas discussões, enfim, e eu teria mais questões, mas só vou salientar esses pontos e vou abrir para o pessoal que vai ajudando a gente a esmiuçar esses questionamentos, então, tá? A Gabriela, então, que levantou a mão. A minha pergunta seria: existem diversos tipos de luto, né? Aí, quando a pessoa vive um luto complicado, é porque, então, ela não foi educada para isso? Houve uma falha na transmissão? É isso que vai implicar para a pessoa ter um luto complicado? Que boa questão, Gabriela. Então, assim, ó, é porque tu me dá a oportunidade de falar mais uma coisa que eu não falei antes, né? Então, assim, ó, eu vejo que tem digamos assim, dois eixos, né, para a gente pensar, tá? Né, são as condições da cultura. Isso que a gente vinha falando. Há uma tendência cultural hoje, alguns traços, e eu não estou dizendo que toda a nossa cultura é ruim, né? Mas que junto com coisas boas vem também desafios. Senão eu iria ser um saudosista, não, os bons tempos, não é isso. Mas as mudanças vão acontecendo, a gente vai tendo ganhos e vai tendo desafios, novos problemas para administrar. A ideia de que a falta vem, né? Então, assim, ó, há uma tendência que faz da cultura hoje, né, que faz com que torne difícil não só para uma pessoa em especial,
Mas para muitas pessoas, que se torna um sintoma social. São muitas pessoas que têm dificuldades hoje de elaborar lutos. Lutos tanto da perda de uma pessoa amada, quanto de outras perdas. Perdas de ideais. A questão é o que se perdeu com aquela perda. Uma coisa é a perda que aparece para todo mundo, mas o que aquilo significa para a pessoa enlutada, né, que torna muito difícil de ela elaborar isso. Né? Então, aí a gente entra assim, ó, em um nível, nessa tendência cultural, quando tu promete a felicidade total, né, tu começa a recortar a possibilidade de fazer o luto. A cortar ela, né? A pessoa já não vai mais no velório, aquilo que eu estava falando, né? Já não vai no enterro, ela já... Várias formas de ir se enxugando, né, os rituais que a história da humanidade foi criando para trabalhar. Não se fala mais na pessoa que foi perdida. Para quê? Porque ela está sofrendo, nem toca no assunto. Ela quer ver as fotos de novo, nem mostra, porque senão ela vai começar a chorar de novo. Não, ela está querendo porque ela precisa ver, ela precisa chorar mais. Precisa contar mais as histórias que ela tem. Né? Então, a cultura, por um lado. Mas, por outro lado, aquilo que eu queria dizer, assim, que eu acho que eu abordei pouco, é que tem as histórias singulares. Como a cultura, as condições da cultura se entrelaçam com aquele caso ali. Né? E talvez aí, né, alguma história singular, talvez alguma pessoa em especial esteja precisando de uma ajuda até mesmo especializada. Tá? Ou não, né, mas esteja precisando de ajuda, né, para pôr em ação uma das principais ferramentas que tem que se transmitir, assim, fazendo gancho com a Magali, né, uma das principais ferramentas, que é a palavra falada e direcionada para alguém que acolha, que escute, né? E a palavra num sentido amplo, né? A pessoa poder expressar, mas ela está presa, ela não consegue nem começar a expressar. Então, talvez precise de ajuda para poder, porque a forma de trabalhar essa melancolia, né, é conseguir expressar. E isso pode ser pela palavra, mas tem os outros instrumentos, voltando de novo a fazer o gancho com a Magali, né, que são especificamente as artes, né, as mais diversas formas de arte, né, que são formas também de se expressar, às vezes não por palavras diretamente, mas que tu olha uma obra ali e tu se pá, aquilo ali me diz algo, me ajuda a expressar o que é inominável, né? Então pense que pode ter esses dois eixos, tá? A cultura e as questões específicas, singulares ali daquela situação. Né? E para essas questões singulares, talvez seja importante ver se a pessoa está precisando de ajuda especializada. Né? Um pouco por aí, Gabriela, que eu penso. Tua questão, obrigado, tá? Quem mais gostaria de trazer questões? Está aberto. Daniele. Bom dia. Eu queria dizer que a tua fala... Vocês estão me ouvindo? Desculpa. Sim, sim. Certo. A tua fala é muito importante no contexto atual. Eu, como professora, eu percebo assim que os educadores estão realmente cansados. Essa é a característica que me vem, assim, a palavra que me vem para caracterizar os meus colegas de trabalho. Exatamente por isso, por ser uma luta solitária, né? De ter que dar conta, né, de demandas que realmente é a cultura que está colocando, né? É muito mais forte o cultural do que o professor traz ali em sala de aula. E também me veio à mente, assim, questões como esse ideal que a cultura traz de perfeição, né? De felicidade, me vem à mente a perfeição. Temos que ser perfeitos, não podemos errar, não podemos ter sentimentos como, por exemplo, raiva, né? Inveja, ódio, que são sentimentos que essa realidade de ideal gera no ser humano, né? E agora me fugiu, me deu um branco, mas nessas questões do ser humano mesmo, dificilmente a pessoa vai admitir, até na clínica, que ela sente raiva, que ela sente ódio, que ela tem inveja.
E isso faz parte de um tratamento, né? Reconhecer essas questões humanas. Eu lembro de um ditado, assim, que é bastante popular, eu não sei de onde vem, acredito que é dos índios americanos, alguma cultura nesse sentido, de que o ser humano teria 2 lobos dentro de si. E um é mau e o outro é bom, né? E aí vai sobreviver aquele que a gente alimenta. Então essa questão acho que vem muito da religião, o bem e o mal, né? O alimentar o bom e o ruim, mas na verdade nós temos os 2 dentro e necessitamos desses 2 para sobreviver. Então acho que vai muito além, né? Essas questões de sentimentos, de natureza humana, que é negado hoje em função do ideal que se criou, né? Nossa, muito bom, Daniela, muito legal, assim, a tua contribuição também, né? Porque é isso, né? É essa humanidade que habita na gente. Freud chamava isso um pouco de pulsão de morte, né? Aquilo que nunca é totalmente domesticado. Esse lobo mau, o lobo mau, ele nunca é totalmente domesticado. Mas a gente tem que conviver com ele, né? Domesticar um pouquinho, reconhecer ele, tentar chamar ele pelo nome, né? Agora, o que tu estava fazendo? Tu estava chamando ele pelo nome, estava trazendo ele para a cena, né? A inveja, o ódio, a raiva, tudo muito humano. E realmente, né, para ocorrer um processo em andamento, de se avançar um pouquinho, né, de elaboração dos lutos, né, tem a ver com isso, com o reconhecimento da agressividade, daquilo que habita em nós, que nós não somos fofos o tempo todo. Parece que é um mundo da fofura, né? Da fofura tem que ser todo mundo fofo e reconhecer, passar isso pela palavra, né? E aí sim se economiza que as pessoas ajam violentamente. Né? Quando a gente pode reconhecer isso esse lobo mau que habita em cada um, né? E nomear isso das mais diversas formas, né? Na literatura, né? Escrevendo sobre isso, ou produzindo arte, né? Aí se economiza que isso passe para os atos. Né? E quando não tem lugar para isso, a chance de isso extrapolar para os atos é muito maior. Né? Mas muito, muito legal, assim, né? E eu vejo isso, essa sobrecarga dos educadores, especialmente dos professores, mais especificamente dos professores, né? Mas obrigado, bem importante, assim, sua contribuição. Quem mais? A Patrícia tá de mão levantada também. Patrícia. Oi, Patrícia. Bom dia. Fernando, Analice, Magali, alunas e alunos queridos. Patrícia, tá um pouquinho baixa, eu acho, que o teu áudio. Não sei se é só para mim. Na verdade, a minha internet está meio ruim. Eu tô no telefone. Tentei aproximar um pouco agora. Mas melhorou. Melhorou, né? Ouvir bem. Tá. Então, quero agradecer as palavras do Fernando e a clareza e a tranquilidade com que eles nos trazem esses conhecimentos, assim, para mim, escutando, é, assim, muito... É um ritmo tão bom, assim, de poder ir processando e pensando algumas coisas. E eu queria seguir um pouco com a minha questão na linha que a Daniele traz, assim, a Daniele traz um pouco mais essa questão com os professores, né? E eu também me pensando enquanto mãe, né? E identifico na clínica com adultos em especial, né? O quanto os pais estão cansados, né? Não somente os professores, mas os pais muito cansados também de uma certa responsabilização única, né, por não dar conta, digamos assim, de criar essas ferramentas de saúde, né, na medida em que, por exemplo, a mídia, né,
se responsabiliza quase nada, né? E quando eu falo mídia, aí eu vou ressaltar aqui, em especial, a indústria dos games, né? Que teve um boom na pandemia, né? Que já era forte e teve lucros e números, assim, altíssimos, né? Do ano passado para cá. Então, como os pais também podem não se sentir exaustos por serem os únicos responsabilizados por não dar conta, né, dessa educação, ou dessa possibilidade de criar ferramentas para os filhos, né, ou para as crianças em especial, crianças e adolescentes, enfim. Então, um pouco por aí, Fernando. Patrícia, eu acho assim, ó, que a tua questão ela é fundamental, né? Porque, entre outros motivos, a gente pode, ao trazer, como eu trouxe, né, essas questões, pode virar o fio para ser mais uma culpabilização dos pais, né? É como se aí eu que trago essa questão dos ideais que massacram hoje, né, ideal de perfeição, de plenitude, eu estaria dizendo, pais, sejam perfeitos, né? Seria um contrassenso, assim, né? Então, bem legal, acho que tu pegou uma questão no pulo, assim, né? E aí eu penso, assim, né, que talvez a questão seria, né, na clínica, eu penso, né, quando a gente trabalha, por exemplo, nas aulas, né, os acadêmicos falam, trazem assim algo assim, mas então sempre é culpa do pai, especialmente, ou da mãe, especialmente, né? E aí o que eu proponho, né, é a ideia de que não é culpabilização, mas responsabilização, né? É claro que pode escorregar para o lado, mas é o que é, né? É que não tem como evitar que eles tenham um lugar central, né? Eles têm uma função, eles têm função central, né? Então eles têm uma responsabilização. Não culpabilizar, mas não tem como negar que tem uma implicação importante, né? E o que eu proponho, assim, né, é que, além da cultura dificultar, né, essa questão educacional no sentido de apresentar os limites, apresentar que se tu não tem o celular que custa R$ 5.000, não quer dizer que tu é menos, né? De apresentar essas questões, né? Eles têm, digamos, essa tarefa à contramão, eles estão à contramão do fluxo da cultura, assim como os professores, isso é muito difícil, né? Mas eu penso que já é uma grande ajuda, né? Quando a gente tenta lembrar de alguma forma para eles, né, de que o que eles têm a dizer é importante, de que mesmo que pareça que os educandos não estão nem aí, que tu tá falando, tá contando a tua história, né? E eles não estão nem, estão ali no celular, tá contando, eles estão ali, né? A minha aposta é que se não der, naquele momento, tu achar que não convém, dizer, larga o celular, né? Se não convém por algum motivo, não está no teu estilo, mas que eles estão pegando algo, sabe? Que é que os pais, né, apostem que eles façam do jeito deles, como eles podem, né? Não tem manual para isso, mas do jeito deles que eles tentem apostar, não se cobrando um ideal, né? Como se, agora eu falei, mas amanhã ele já está fazendo de novo, então entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não tá, não é que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, é que ele não é um papagaio que sai repetindo, né? Aquilo que a gente transmite é matéria-prima. Essa matéria-prima, ele está guardadinha ali. E ele vai juntar essa matéria-prima com as outras coisas que ele vai vendo da vida, com as influências dos amigos, da internet, não sei o que. Mas essa matéria-prima também vai estar junto. E disso tudo, o filho vai construir ele. Mas é diferente um filho que teve aquela matéria-prima dos pais, que contaram as suas histórias, que falaram do que eles acreditam nos seus valores,
como referência, não que o filho tenha que seguir, mas como matéria-prima, né? E um filho que os pais simplesmente desistiram porque estão cansados, né? Ser pai, ser mãe dá trabalho, cansa. Trabalhar dá trabalho, estudar dá trabalho. Ser pai, ser mãe nem se fala. Às vezes dá vontade de jogar o filho pela janela, né? Mas é só às vezes, depois passa, né? Estou me autorizando a falar isso agora porque a Daniele falou antes do lobo interior, né? Que a gente não é só bonzinho, então por isso que eu me autorizei a dizer isso, né? É brincadeira, tá? Mas é verdade, né? Mas mesmo dando trabalho, a gente tem que fazer, né? Então, assim, ó, a minha ideia é que se faça a aposta. Tu não vai ver o resultado do que tu transmite para os alunos, para os filhos, tu não vê ali automaticamente. Se tu visse, talvez eles seriam, não sei, um robô, um espelho, né? Então, é aquela ideia de que tu lança matéria, nem é uma semente, porque não vai nascer a semente que tu espera. Tu joga uma semente e não vai nascer. Não é uma semente de pinheiro, que daqui a 100 anos vai nascer um pinheiro. Não, tu não sabe o que vai nascer, mas tu joga a semente. É uma semente que tu não sabe para que vai servir, né? É uma mera aposta, mas uma mera aposta fundamental, que os filhos têm que ter, né? Os educandos têm que receber isso. Obrigado, Patrícia. Eu fiquei pensando, assim, né, dessa questão do estar só do professor e dos educadores, né? Eu acho que é uma questão importante, assim. Mas eu fiquei pensando também da gente poder falar desse papel de representante mesmo da cultura, de uma certa particularização da cultura que o professor faz para a criança. A gente está falando aqui com criança, mas eu vejo que nós adultos também precisamos muitas vezes desses papéis, digamos assim, né? A gente vai dizer como um representante do grande outro, né? No sentido do outro, da cultura, dessa inserção social que tu foste falando da questão da educação no início, né, Fernando? E do quanto é um desafio hoje a gente estar nesse lugar de representante dessa forma, né? E fiquei pensando também do quanto isso que tu falas, da repetição que implica o educar, né? Do quanto os pais, às vezes, eu já não aguento mais te dizer a mesma coisa. Quantas vezes eu já te disse, né? E vai ser necessário dizer mais tantas outras vezes, né? Eu acho para, de uma certa forma, essa matéria-prima ficar ali à disposição do sujeito para poder, em algum momento, lançar mão disso. E ele vai lançar mão. Só que a gente não sabe bem quando. Às vezes é imediato, às vezes não é, enfim, né? Então, eu acho muito interessante isso que tu traz da aposta, né? Mas, enfim, são várias questões. Eu gostaria também de trazer aqui as escritas no chat, né, que a Gabriela escreveu. É sempre bom, é sempre um prazer ouvir vocês e matar a saudade. A Gabriela é nossa aluna, né? Era e é ainda, né, na extensão. A Lauren Daut coloca contribuições importantes e muito pertinentes para o nosso contexto. Parabéns. A Daniele Rudner Baques, a crítica social em cima dos pais e professores também contribui para o mal-estar dos mesmos. Bem interessante essa colocação de todas vocês, né? O Rodrigo Orives, que colocou, obrigada pela troca, professor e demais colegas. Acho que alguém mais tem questões para colocar? A gente pode tirar uma fotinho? Todo mundo que quiser aparecer, liga a câmera, por favor? Para a gente registrar esse evento. E aí depois a Daisy, né, está pedindo palavra. Vamos lá, então, vamos. Eu vou contar até 3, tá bom? 1, 2, 3. Eu vou tirar mais uma. 1, 2, 3. Muito obrigada, gente.
Obrigada, Ionara. Nada. A Deise levantou a mão. Então, bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Fernando. Eu tive o privilégio de ser colega de graduação do Fernando, né? E desde o escuto. E é sempre um prazer continuar te escutando, Fernando, né? Eu acho que é uma parceria de longa data, assim, que a gente sempre fica no coração, né? Aqueles tempos bons de faculdade, de Unicinos, né? Mas eu queria, assim, colocar sempre muito boas as tuas colocações, né? Mas queria, assim, colocar uma impressão, assim, eu trabalho tanto na clínica, no consultório, quanto num CRAS, numa prefeitura, né? Na Prefeitura Municipal de Sapiranga. E aí eu trabalho muito com atendimento psicossocial, né? E eu penso que nós, como psicólogos, além de educadores, que todo mundo já falou por aí, somos também psicoeducadores. E eu acho que isso é uma questão muito importante dentro do trabalho no CRAS. Eu faço muito essa psicoeducação. E a gente, na cultura, nesse trabalho social, a gente percebe muito tudo isso que o Fernando falou, que não é só uma questão que aparece na clínica individual. E como talvez a proposta desse curso, que é uma proposta que eu também tenho ideia de voltar a estudar, e a fundação é pertinho aí da minha casa, então facilita, né? É poder ampliar esse olhar do social, da psicologia no social e as nossas intervenções, né? E o tempo todo eu vejo as pessoas também que eu atendo, os grupos, as famílias lá no CRAS, assim, nessa questão de realmente não conseguirem suportar a frustração de não dar certo. E até porque se trabalha lá com pessoas muito vulneráveis, então realmente a situação de vida deles às vezes é realmente muito difícil, mas mesmo dentro das possibilidades que se oferece no CRAS, de pensar e os benefícios, e em algum momento que se oferece também os benefícios sociais, alguns não conseguem essa emancipação, porque faltam questões a serem construídas, falta essa instrumentação psíquica, e que eu acho que é muito importante que nós, enquanto psicólogos também, que temos essa função social, possamos trabalhar dentro dessa psicoeducação, ajudando na construção dessas ferramentas psíquicas, que é um trabalho de sementinha, assim, né? Então, eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre isso, e te agradeço já. Obrigado, Deise, por tu estar aqui hoje, né, e pela tua questão, né. Acho que sempre teria muitas experiências para compartilhar com a gente, né. Bom, talvez tenha oportunidade, né, nas próximas aí. Mas assim, eu penso que isso que tu traz, né, é muito interessante, assim. Por quê? Porque as questões vamos chamar assim, do excesso de real, né? Ou seja, uma vulnerabilidade real realmente perceptível. História muito difícil, né? Muitas privações. Claro que a gente não vai negar a importância disso, mas parece que tu traz a percepção, né, de que isso, para além da importância desse peso das privações, né, pode servir como uma espécie de cortina de fumaça, porque mesmo as pessoas que têm as privações, elas também têm as questões da subjetividade, né, questões que elas também são frutos da cultura. Mesmo aquela criança lá do ambiente mais pobre tem acesso, né, respinga nele os certos imperativos culturais. Então, eu concordo plenamente, acho que é muito importante isso, que a gente não, que a psicologia não fique atuando apenas na saída do funil, com aqueles que vêm ali e que ficam lá dentro do consultório, né? Por isso a ideia do curso também de ampliar para a própria ideia da clínica ampliada, penso que vai bem ao encontro do que tu fala, assim, dessa questão psicossocial, da psicoeducação, né? Ou seja, que a psicologia possa, talvez, em parceria com a educação e com esses outros âmbitos, essas outras áreas da cultura, né?
poderem contribuir em um espaço social maior, né? Contribuir em espaço social maior. Por exemplo, quando a gente consegue ajudar, né, espaço de fala no sentido amplo, espaço de expressão, né? Por exemplo, então, penso que seriam espaços de transmissão da produção cultural, de apropriação, né? Essa dupla ideia que se combina, que se entrelaça, a transmissão da matéria-prima, transmissão da cultura, né, da arte, da história, da filosofia, disso tudo que quer ser tirado do currículo para botar mais técnicas, né? Tudo isso que quer se tirar e que é tão importante, né? Que deveria se ampliar, que são os instrumentos, os recursos humanos, né? Os espaços de transmissão e os espaços de apropriação, onde as pessoas possam falar sobre isso que foi transmitido. Porque ao falar e ao produzir algo seu, ao usar, de novo, a ideia da matéria-prima, poder usar como matéria-prima, ela realmente pode se apropriar e algo pode se mover. Né? Então, aí, quando a gente escuta como ela se apropria, a gente reconhece ela como sujeito. E aí, algum projeto pode funcionar. Né? Se a gente tiver um projeto onde a gente não dá o espaço de fala para aqueles que deveriam ser beneficiados, né, eles vão se sentir como colocados no lugar de objeto, eles não vão aderir. Mas penso que é isso, né? Essas formas, não de intervenção, eu não gosto muito da intervenção, mas de colaboração em diferentes âmbitos sociais. Colaborar, a ideia de trabalhar juntos, né? Mas bem legal, assim, obrigado pela tua contribuição, fico curioso pelas histórias que tu tem para contar também, das tuas experiências lá, né, de trabalho. Sim, sim, vamos ver se vamos conseguir trabalhar, fazer o curso, então. Ótimo, ótimo, nossa, vai ser muito bem-vinda. A expectativa. Que legal. Bom, que legal, gente, eu acho que são muitas questões, né, e eu acho que muito pertinente esse momento, acho que os nossos encontros preparatórios também é para dar vontade da gente continuar conversando, né, não vamos conseguir esgotar tudo aqui, enfim, diante de questões tão importantes a serem trabalhadas, né, fiquei pensando muito nessa questão da educação, né, nos abre um leque para dialogar muito com a psicanálise, a educação como estruturante, né, do sujeito, mas também por onde nós fazemos educação hoje, né, enfim, várias questões, acho que a gente está com esse termo da psicoeducação que nos coloca nessa tarefa, além, né, de não só o educador, mas nós na psicologia também com esse papel que a Deise traz, assim, enfim, eu acho que a fala do Fernando nos ajuda muito, nos instiga muito, né, Fernando? Eu agradeço muito as suas falas, acho que a gente gostaria muito de podermos continuar hoje, mas não dá, a gente vai dar esse limite como uma forma até de seguir com as nossas falas depois e, enfim, nós vamos seguir com esses encontros e espaços, como a gente falou já no início. E eu acho que até em respeito ao horário e a aposta na continuidade dos nossos encontros, eu acho que nós vamos encerrando por hoje, né? Super agradecendo ao Fernando, a Analice, Onara, a Patrícia que está aqui conosco, né? Parceira da instituição, da faculdade, e a todos os participantes, alunos, colegas de fora que estão vindo, colocaram suas questões e eu acho que auxiliaram, ajudaram a enriquecer o nosso encontro de hoje, a nossa manhã. Então, acho que com isso nós vamos encerrando, talvez se alguém tiver alguma última palavra, alguma última questão para colocar, eu ainda deixo aberto, mas no sentido de encerramento, então, do nosso momento. Alguém teria alguma palavra? Eu queria agradecer a presença de todas, todos, agradecer a fala do professor Fernando. Eu concordo com a Patrícia, assim, o jeito que ele vai explicando, assim, com calma, o detalhamento como ele traz, a gente acaba, assim, compreendendo tudo de forma muito tranquila, né? Então, foi muito bom estar aqui hoje com vocês e escutando o Fernando na parceria com a Magali.
E reitero mais uma vez o convite, então, para o dia 27 de novembro, com a professora Manuela Lânios, então, falando, peraí, retomar de novo o nome da palestra, Montagem Surreal, as incidências do discurso sobre o corpo na atualidade. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Analice, e convidamos, então, a todos para o dia 27, e até lá, então, gente. Um bom final de semana, um excelente sábado, acho que de tarde ainda dá um tempinho para caminhar, né, Fernando? Para aquela caminhada que tu falaste. Aquela caminhada tem que sair, pessoal, todo mundo. Né? Isso Antes aí. da chuva. Antes da chuva, até às 14, mais ou menos. Muito obrigado, tá, pessoal? Então tá, um abraço a todos. Tá? Muito obrigada, bom final de semana. Obrigada. Um abraço.